Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, Conversando com Geisa Vale sobre Seguros. Antes de rodarmos o conteúdo dessa semana, gostaria que você, se ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscrevesse, acionasse o sininho, que são as notificações, compartilhasse com outras pessoas, porque assim mais pessoas conhecerão melhor sobre o segmento de seguros, e desse o seu like. E a outra informação importante, toda semana tem vídeo novo, tem conteúdo novo. E a gente não faz vídeos extensos, mas no meu site, Geisa Vale Seguros, tem todo o material para você baixar, são e-books gratuitos, onde a gente detalha mais todos os segmentos de seguro, através de uma apresentação bem bacana. Isso é um presente para você. Vamos lá? Boa tarde! Mais uma vez aqui estamos no nosso canal do YouTube, Conversando com Geisa Vale sobre Seguros. E o tema dessa semana nós vamos falar sobre o seguro de responsabilidade civil profissional, focando numa atividade mais específica, a de contadores. Mesmo porque recentemente participei de uma live onde o tema abordado foi esse. Então tá aqui, vamos tratar desse assunto hoje, lembrando que todo o conteúdo referente a esse vídeo, através de um e-book, de uma apresentação com muito mais informações, está disponível no meu site, Geisa Vale Seguros. Basta você entrar e baixar o material. Bom, vamos voltar ao nosso tema de hoje? Seguro de responsabilidade civil profissional. Até então, o seguro de responsabilidade era mais visto, por nós, geralmente ligado ao carro, A gente não tinha essa coisa da responsabilidade voltada para as nossas atividades profissionais. Mas à medida que a população evolui socialmente, evolui economicamente, com a própria globalização, a gente começa a ser influenciado também por práticas realizadas em outros países. E nos países lá fora, é muito comum que qualquer pessoa que se sinta lesada já reclame logo os seus direitos. E aqui no Brasil agora também está assim. Então a gente começou a ouvir falar muito de responsabilidade civil por danos materiais, responsabilidade civil por danos morais, responsabilidade civil por danos corporais. A gente hoje, com o Código de Defesa do Consumidor e o próprio Código Civil, ele dá amplos poderes para quem se sinta lesado. E o que é uma responsabilidade civil? Nada mais é do que o fato de causarmos dano a alguém. Seja dano material, seja dano corporal, seja dano moral, seja prejuízo financeiro. Não importa. Isso é responsabilidade civil, definida pelo Código Civil. Só que a responsabilidade civil te causa muito prejuízo. Numa analogia simples, se eu compro um carro, automaticamente eu já faço o seguro do carro com seguro de responsabilidade civil, que nós comumente chamamos seguro para terceiros. Então, o seguro de terceiros nada mais é do que um seguro de responsabilidade civil. Então, quando a gente colide com o nosso carro, seja em outro carro, seja num bem de alguém, ou mesmo em alguém propriamente dito, o seguro de responsabilidade civil ou o seguro de terceiros está lá para ressarcir o terceiro desses prejuízos. Tranquilo, isso todo mundo sabe. E o que acontece quando um médico, dentro da sua profissão, um advogado, um contador, um dentista, causa dano ao seu paciente por uma falha profissional? Quem vai pagar esse prejuízo? Também o seguro de responsabilidade civil, só que agora com outro nome. Nós chamamos de responsabilidade civil profissional, ou o nome americanizado, IEO, que significa erros e omissões. Ele é um seguro para falhas cometidas durante o desempenho de nossas atividades profissionais. As seguradoras foram se especializando e lançando seguros específicos para determinadas atividades. Então eu tenho seguro de responsabilidade civil para médicos, seguro de responsabilidade civil para dentistas, para clínicas, para hospitais.
eu tenho seguro de responsabilidade civil para advogados, para contadores, mas no geral a cobertura básica, a essência, o objetivo desse seguro nada mais é do que garantir ao segurado, que é o contratante desse seguro, o ressarcimento de prejuízos que ele venha a sofrer em função de ter causado danos a terceiros durante a sua prestação de serviço. Um médico pode ter causado um erro médico, né? Uma clínica pode ter dado um diagnóstico errado, um dentista pode ter feito um procedimento que, ao invés de resolver um problema, agravou, quebrou a raiz do dente de um paciente, teve que fazer um implante. E um contador também pode ter feito uma transcrição errada de dados, pode ter imputado valores diferentes na hora de informar nos livros contábeis, pode ter feito um cálculo de imposto de renda errado, né? Pode ter perdido documentos de terceiros, dos seus clientes. Enfim, quantas falhas um contador está sujeito ao longo de sua atividade profissional. E vamos lá, a gente fala, poxa, mas não é tanto assim, hoje tem tanto computador que faz tudo, é tudo tão automatizado. Mas entre o computador e a cadeira, existe um ser humano. O computador não faz nada sozinho. Todos os dados são imputados. E nós, seres humanos, somos passíveis de falhas. E mesmo porque não trabalhamos sozinhos. Dificilmente um escritório de contabilidade tem uma única pessoa. Ele terceiriza serviço, ele tem subcontratados, ele tem uma equipe que lhe presta serviços diretos. Quantas pessoas manipulando dados de clientes? Quantos documentos um contador tem que dar conta ao longo de um ano? Desde a declaração do imposto de renda, tem prazo para entregar, tem todos os impostos que ele tem que informar, tem que tirar as taxas para pagamento. São várias atividades que mexem com todo o patrimônio do seu cliente. E uma falha pode trazer prejuízos enormes. Vou contar um exemplo para vocês. Um cliente, né, de um contador próximo aqui à nossa cidade, que esse contador já trabalhava com ele há muitos anos, mas ele declarou, fez dentro da declaração do imposto de renda, houve uma informação errada de dados. Isso causou uma multa para o cliente, além de ter que pagar a diferença. Sabe quanto que foi o prejuízo desse cliente? R$1 milhão. Agora você, contador, ao longo da sua trajetória, você reservou 1 milhão, 2 milhões para se resguardar de possíveis prejuízos que você possa causar ao seu cliente? Claro que não. Nenhum de nós. A gente poupa para adquirir bens, a gente poupa, né, para a nossa velhice, a gente poupa para viagem, mas a gente não poupa para a responsabilidade civil. E outra, será que o seu patrimônio teria liquidez necessária para arcar com esse prejuízo? Provavelmente não. Então, o seguro de responsabilidade civil, ele é extremamente importante. Primeiro, porque vai cobrir os seus prejuízos, caso você cause danos a alguém. Segundo, vai proteger o seu patrimônio. E em terceiro, não deixa de ser um diferencial competitivo, porque o seu cliente sabe que caso você, por mais habilidoso que seja, cometa uma falha, você tem alguém que te está validando. Ou seja, a seguradora está lá dizendo para o seu cliente, fica tranquilo, ele é um excelente profissional, mas caso haja algum problema com você, eu estou aqui para arcar com os prejuízos. Não vai sair do bolso dele, vai sair do meu. Então, o que o seguro de responsabilidade civil profissional vai cobrir? Em primeiro lugar, danos materiais, né, perdas financeiras, as indenizações, as condenações, os acordos, porque não necessariamente precisa haver um processo transitado em julgado para que o juiz defina que o contador é responsável, para que a seguradora haja e pague esse prejuízo. Não. Simplesmente, ao longo, né, do ano, o próprio cliente fala assim, ô contador, esse negócio aqui está errado. Espera um pouquinho, tem alguma coisa errada. O próprio contador vê que ele cometeu uma falha e já notifica a seguradora. Então, às vezes, nem vai para instâncias maiores. Mas algumas vezes, um contador já nem sabia que tinha cometido uma falha,
um cliente, né, resolve notificá-lo. Então pode haver uma notificação judicial, uma notificação extrajudicial. Não importa, porque o seguro ele vai pagar, seja em sentença transitada e julgada, em condenações, seja em acordos, e seja na esfera civil, seja na esfera administrativa e até mesmo criminal. Ou seja, em todas as instâncias, em todas as esferas e de todas as formas, os prejuízos causados aos seus clientes, contador, estará coberto pelo seu seguro. E o seguro vai ainda além disso, porque além do seu advogado, das custas processuais, e um detalhe, advogado é de livre escolha, não é a seguradora que escolhe quem vai te defender. Porque na hora que o seu nome, né, que a sua reputação está em jogo, você quer o melhor profissional. E a escolha é sua. A seguradora não interfere nisso, mas ela vai pagar os honorários advocatícios, ela vai pagar as custas processuais. Se você tiver que comparecer em outra comarca que não seja a sua cidade, você tem uma garantia adicional no seguro que chama comparecimento ao tribunal. Você também vai ter um valor indenizado pela seguradora para fazer frente a essas despesas. Se você necessitar de uma empresa, de profissionais específicos para tratar a sua imagem, caso algum dano que você tenha causado saia na mídia e isso cause uma crise de reputação, uma crise de imagem, danos à sua reputação, o seguro também vai pagar essas despesas para que você seja orientado, para que existam publicações corretas nos canais corretos, com uma orientação de profissionais que entendem do assunto. Mais ainda, existe uma cobertura que se chama atos desonestos de empregados. Ou seja, um funcionário seu, por algum motivo, resolveu manipular dados, ou seja, fez de forma proposital, de forma dolosa, fez algum ato que prejudicou vários de seus clientes. Seu seguro também vai te amparar, vai pagar os prejuízos que os seus clientes tiveram em função desse funcionário que agiu de má fé. Olha só quantas coberturas o seguro de responsabilidade civil profissional te proporciona. Gente, a gente pensa assim, nossa, mas o seguro é muito caro. Quanto será que eu vou pagar por um seguro desse? E eu te falo que muito menos do que você imagina. Primeira coisa que é importante saber é a sua exposição de risco. Por quê? Qual será a importância segurada que você vai definir, que você vai ter como limite para garantir esses prejuízos que eu falei? É importante que você pense nas suas atividades. Que tipo de trabalho você faz no seu escritório de contabilidade? Qual o tipo de prejuízo que você está exposto? Quantifique isso. Vamos valorar esse tipo de prejuízo. Aí será uma importância segurada justa. Então, primeiro, partindo desse pressuposto. Segundo, poxa, você tem filiais, você tem subsidiárias, é um ponto importante. Então, a gente tem que entender um pouquinho da sua atividade para a gente fazer um layout bem adequado. Então, gente, isso aqui é para trazer para vocês o que é o seguro de responsabilidade civil profissional. No geral, isso vale para todas as atividades, tá? Porque na base do seguro é cobrir as indenizações, os acordos, as custas judiciais dos processos e os honorários advocatícios. Aí tem algumas garantias adicionais que são ligadas à atividade específica de cada categoria. Mas em suma é isso, o seguro de responsabilidade civil profissional. E fica muito mais barato do que você imagina. O nosso trabalho serve para nos trazer, ganhos, para que a gente possa formar o nosso patrimônio e não para gastar o patrimônio que a gente conseguiu acumular ao longo de anos de trabalho duro. Vamos lá? Estou à disposição de vocês. Lembrando mais uma vez que a apresentação completa está lá no meu site, com a descrição de todas as coberturas e tem também o nosso contato para que a gente possa fazer uma cotação sem compromisso. Você vê que a sua paz, a sua tranquilidade custa muito pouco. Fiquem com Deus. Muito obrigada.